Olá, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma preleção virtual do Centro Espírita Mansão da Esperança. E nós vamos iniciando, nós vamos propor uma reflexão através dessa preleção, mas vamos iniciar nos preparando. Vamos nos asserenando, relaxando o nosso corpo físico, a nossa mente, fazendo a nossa ligação com o nosso mentor individual, esse querido protetor de todos os momentos. E assim vamos também pedindo que ele nos eleve até Maria de Nazaré, a doce mãezinha de Jesus, pedindo a essa mãe que nos fortaleça na nossa caminhada terrena e que Maria possa nos levar até Jesus, esse nosso irmão de tanta luz, que nos deixou ensinamentos através da sua vivência aqui na Terra. E que Jesus possa nos levar até o Pai Criador, a quem nós agradecemos por esta encarnação em que aprendemos a cada dia a ser melhores para nós e para o próximo. E vamos deixando assim ao Pai esta oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos iniciando a nossa reflexão de hoje pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 do Evangelho, que é caridade, fora da caridade não há salvação. Nós estávamos habituados a escutar, fora da igreja não há salvação, depois outras pessoas, fora da religião não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, e de acordo com Jesus, né, não tem nada a ver com a religião. O que tem a ver é com o nosso interior, com a nossa prática interior, né, de transformação, e a nossa prática de dedicação ao próximo. Né? Então, Jesus diz naquele capítulo, logo no início desse capítulo Fora da Caridade não há salvação, ele vem contar aos discípulos a parábola do bom samaritano, né, em que um fariseu estava andando pela rua, pela estrada de Jericó a Jerusalém, uma estrada perigosa, ele foi assaltado, foram levados os seus bens, ele foi machucado, judiado, e ficou lá caído. E passaram pessoas do templo, aqueles religiosos fanáticos, passaram 2 e não fizeram nada. E aí passou um samaritano, que era uma pessoa mal vista pelos fariseus em geral, era discriminado, porque ele tinha uma maneira própria de interpretação da Torá, esse povo samaritano. Então, eles tinham a igreja deles lá, mas interpretavam, estudavam a Torá. E
praticavam, né? E aí esse homem cuidou do nosso ferido, cuidou dele, de todas as maneiras adequadas na época, né? E em seguida ele colocou sobre a sua montaria, seu cavalo, e levou-o até uma hospedaria e pagou por alguns dias para que o dono do hospedeiro pudesse cuidar dele, não deixar faltar nada enquanto ele se recuperava, e que ele voltaria depois. Então, Jesus diz, né, como ele tinha sido perguntado, né, que o que é preciso para ganhar o reino dos céus, e ele tinha respondido que era amar o próximo como assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, naquele momento, ele deixou claro, Jesus deixa claro que o próximo é aquele que está no nosso caminho, é aquele que está na nossa frente e que nós precisamos, e que nós vemos que está necessitado de alguma maneira e a quem nós nos dedicamos naquele momento. Esse é o nosso próximo. Ele pode estar dentro do nosso lar, ele pode estar no nosso trabalho, né, na figura daquele chefe chato, rigoroso, né, ou daquele empregado negligente, né, ou daquele que nos trata mal na rua, não sei onde. Enfim, nós temos que ter olhos para ver quem é esse nosso próximo. Bom, então, depois dessa história, desse comentário breve, nós vamos abordar uma história também. Era um senhor que ele era muito benemérito, tinha muitas posses e ajudava as pessoas. E esse é um empresário. Então, um dia, chegou uma senhora no escritório dele, indicada por pessoas conhecidas, e ela foi pedir um auxílio, porque ela morava no interior e na cidade dela não, ela estava doente, necessitava de fazer uma cirurgia e não havia condições naquela cidade do interior, então ela teria que fazer na capital e era um trabalho pago. Tinha que arranjar medicina paga. E aí e tinha urgência. Então ela levou os exames para esse senhor e ele olhou e falou: depois eu vou examinar. E aí eu retorno para a senhora. E eu esqueci de dizer que essa senhora era muito jovem, era bonita, bem apessoada, estava bem elegante com um vestido, e, e ele a julgou pela aparência. Será que ela está doente mesmo? Será que esse dinheiro é mesmo para uma cirurgia? Então, ele procurou encaminhar as fichas, os exames, até uma pessoa, um médico amigo. Antes disso, ele procurou uma pessoa do escritório em que ele trabalhava, que era especializada em investigar a vida dos outros. Então, primeiro ele investigou e ele ficou sabendo, depois de alguns dias, que essa moça era realmente uma viúva, sem posse, sem condições, e que não era uma má pessoa, então ele resolveu ajudá-la. Aí é que ele encaminhou os exames ao médico amigo. O médico examinou e falou: não, precisa mesmo operar urgente. Então, ele entrou em contato com a senhora e ela foi. Não, então, quando ele viu que realmente era necessária a cirurgia, ele
ia entrar em contato com a senhora, mas primeiro, ele precisava conversar com a esposa, porque ele não queria que ficasse um mal-entendido, de repente, ele ajudando uma moça jovem, né, dando dinheiro para uma pessoa jovem. Então, ele precisava falar com a esposa. E a esposa não se encontrava, e ela estava viajando e demoraria alguns dias para retornar. Então, ele ficou esperando. Aí, essa brincadeira toda, já tinham passado 5 dias da investigação, entre a investigação, a ida da moça ao médico, e aí ele esperou mais uma semana para a esposa retornar. Ela retornou, ele falou com ela falou, sim, vamos lá, então. Foi com ele até a casa da moça. Quando eles chegaram lá, estava saindo um enterro muito humilde, e a moça tinha desencarnado na véspera. Então, aí é o que nós vamos aproveitar para comentar dessa história algumas coisas, alguns elementos, né? Bom, primeiramente que a moral da história é dar tarde é recusar. Por quê? Então, nós vamos... Olha só quantas coisas que estão envolvidas nessa situação em que a ajuda chegou tarde. Primeiramente, a moça, que, embora ela fosse uma moça humilde, pobre, mas ela poderia ser orgulhosa. Não, eu não vou pedir dinheiro emprestado, eu não vou pedir favorecimento, mas ela foi humilde e procurou, embora estivesse acanhada, ela foi procurar ajuda, né? Agora, da parte do empresário, primeira coisa é que ele poderia ter doado na primeira, mas ele desconfiou. Ele desconfiou da aparência da moça, ele julgou pela aparência, né? E se nós formos analisar, nós também somos assim. Porque, às vezes, uma pessoa vem pedir alguma coisa para nós e nós nos recusamos. De alguma forma, nós dizemos, mas dentro de nós, né? Puxa, mas tem braços fortes para trabalhar, é jovem. Então, nós temos os nossos julgamentos, embora saibamos que não é por aí, né? Não cabe a nós julgar ninguém. Então, esses adiamentos que foram propiciados por toda essa reflexão do nosso amigo empresário aí, né? Nós percebemos que o egoísmo, que é o antagonista da caridade, mas ele prevaleceu. Egoísmo por quê? Porque o homem, ele ficou pensando nele, como é que ia ser a situação dele no lar, né? Ele não pensou, ele podia ter ajudado a moça 7 dias antes, mas ele ficou, e ele tinha o dinheiro, né? E a mulher estava fora, então ele tinha uma justificativa para dizer para ela, olha, o caso não podia esperar, né? Então, bom, o que nós podemos ver também nesse caso, né? Que essa era uma caridade principalmente material, era um empréstimo, era ceder dinheiro para pagar o médico na cirurgia. Mas se ele atendesse logo, se ele deixasse o egoísmo dele de lado, se somaria à caridade material do empréstimo a caridade moral, que é amar o próximo como a si mesmo, sem querer saber, incondicionalmente, né? Sem querer saber a nacionalidade, a profissão, ajudar e pronto.
né? Porque essa caridade moral, ela envolve o desprendimento mesmo. Porque às vezes a gente empresta para alguém, doa, falando mesmo de doar, doação, mas a gente fica alardeando. Então, mas Jesus já dizia, olha, é fazer o bem que a mão esquerda não saiba o que a direita deu. Não é para ficar tocando a trombeta, avisando o que fez. Fez de coração, está feito, né? Então, gente, essa é a caridade que é a chave do céu. Essa caridade é a que salva. Não é igreja, não é espiritismo. O espiritismo, a gente está dentro do espiritismo, a gente sabe que o espiritismo batalha pela nossa transformação. Isso vai nos levar a essa melhora moral, né? Então, e Paulo de Tarso já falou da caridade. Francisco de Assis exerceu a caridade no mais alto grau. E a gente tem outros exemplos de pessoas, né, que até presentemente, não só os já desencarnados, mas atualmente, que exerceram a bondade, a caridade, né? Maria de Magdala se retirou da civilização para ir cuidar dos leprosos, onde contraiu a lepra também. Então, gente, é isso aí, né? Então, vamos exercer essa caridade. Ela está no nosso lar, ela está no nosso entorno. Não é amanhã, não é depois, é quanto antes, né? E sem cair no exibicionismo e também sem humilhar aquele que recebe. Fez por amor, fez, acabou. Né? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Têm muito mais a falar, porque tem a história do óbolo da viúva, aquela que doou uma moedinha de nada, mas que ela valeu muito mais do que o outro rico que doou um monte de moedas, porque ela doou aquele pouquinho que ela tinha. E é isso que Jesus nos convida a fazer. Então, nós vamos vou agradecendo a vocês por terem me escutado, vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade e vamos fazendo as nossas vibrações de luz, de paz, de amor, de equilíbrio, direcionando-as a todo o universo do Pai Criador. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os locais que enfrentam conflitos, catástrofes, desarmonias. Vamos vibrar pela humanidade terrena. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, país abençoado, e também por todas as nações. Mas vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles possam exercer com responsabilidade o cargo que lhes foi atribuído. Vamos vibrar pelos nossos irmãos idosos que se encontram em asilos, casas de repouso, pelas crianças nos orfanatos, nas creches. Vamos vibrar principalmente pelos enfermos, aqueles que estão em hospitais, em leitos de dor. Vibremos pelos lares da terra, para que possam ser redutos de paz, de amor, de entendimento, de fraternidade verdadeira. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, o Centro Espírita Mansão da Esperança, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus frequentadores, pelos alunos. Vamos vibrar também por todos os trabalhadores do bem, independente de credo ou religião. E vamos deixar vibrações em aberto para que sejam levadas onde forem mais necessárias nesse momento. E pedir licença para vibrarmos pelo nosso lar,
para vibrarmos por nós mesmos, para que nós possamos sair daqui sempre melhores do que entramos. E vibrar pelos nomes colocados nas caixinhas de vibrações, seja nas físicas ou nas virtuais, que possam ser atendidos na medida da sua necessidade e do seu merecimento. E assim nós vamos nos despedindo e deixando votos de muita paz e de um dia muito tranquilo para todos. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.